Durante o arco de Orcshin, vemos que Croro Lucifer roubou a habilidade de Neon Nostrade. Essa habilidade permite que Croro possa ver o futuro de pessoas que escreverem para ele seu nome, tipo sanguíneo e data de nascimento em um pedaço de papel. Como sabemos, após Croro roubar uma habilidade NEM de uma pessoa, essa pessoa fica impossibilitada de usar a habilidade. O Croro pode devolver a habilidade à pessoa se assim ele desejar, mas esse método só foi citado no capítulo 358 e não sabemos como de fato ele funciona. Após perder a habilidade de prever o futuro, a família Nostrade começou a ruir. A família Nostrade é um grupo extremamente influente no submundo de Hunter x Hunter. Eles eram conhecidos por sua famosa vidente, que tinha previsões precisas sobre acontecimentos que estavam por vir. Essa vidente era Neon, usando a sua habilidade NEM. Após a Neon perder a sua habilidade, vemos no capítulo 149 que Light Nostrade, o pai da Neon, liga para Kurapika para que de alguma forma ele ajude, e o Kurapika pede para ele deixar a situação sob seus cuidados. Após esse capítulo, não temos mais notícias sobre Neon, pelo menos até o capítulo 377. Nesse capítulo, vemos uma pequena reunião dos membros do Ginei Ryodan dentro do navio baleia, falando sobre Hisoka. Após o grupo se separar, a Shizuko pede a Croro que ele leia novamente o seu futuro com a habilidade de Neon, para que eles possam conseguir alguma pista sobre Hisoka. Então, nesse momento, o Croro afirma que é impossível usar a habilidade novamente, pois ela sumiu do seu livro. Até onde não foi explicado, as habilidades que estão no livro de Croro somem quando o usuário original da técnica morre. E na cena em questão, a Shizuko até mesmo faz um trocadilho comparando o livro de Croro ao Death Note. De início, podemos especular que os inimigos da máfia podem ter matado a Neon por não ter mais a habilidade de prever o futuro. Eles poderiam ter deduzido que o Light Nostrade está trabalhando exclusivamente para alguém e monopolizou o uso das previsões. Também é possível que a Neon tenha tirado a sua própria vida por não ser mais útil para o seu pai. Lembrando que seria um pouco complicado um grupo de mafiosos passar por Kurapika e seu grupo que protegia a família Nostrade. Atualmente, o Kurapika é o novo chefe da organização de Light, o que significa que ele pode ter dado uma espécie de golpe na organização do mafioso, ou ele pode ter feito um acordo com Light para se tornar o novo chefe. Um acordo onde Kurapika devolveria o poder de Neon Nostrade em troca dos Olhos Escarlates e da liderança do grupo de Light. Lembrando que no capítulo 149, o Kurapika diz que vai resolver a situação de Neon, mas não foi especificado o que ele iria fazer. Algumas pessoas especulam que o Kurapika pode ter encontrado um exorcista de NEM, e esse exorcista pode ter exorcizado a técnica de Croro no corpo de Neon para devolver a habilidade a ela. Só para lembrar que durante a explicação básica de como funcionam as habilidades de removedores ou exorcistas de NEM, nos foi dito que eles podem remover o NEM opressor do corpo de outra pessoa, ou seja, para um NEM ser exorcizado, ele necessariamente tem que estar em um local não natural, no caso seria o NEM de Croro no corpo de Neon. As pessoas acreditam que isso seria possível devido a uma das restrições da técnica de Croro: se o dono original da habilidade morrer, a habilidade some do livro. Essa restrição pode indicar que, de alguma forma, existe uma conexão entre a técnica roubada que está dentro do livro de Croro e o dono original. Algo como um NEM de Croro embutido de alguma forma na pessoa roubada. Esse NEM transmitiria a habilidade enquanto o dono está vivo. Se esse de fato for o caso, seria totalmente possível exorcizar o NEM de Croro que supostamente estaria no corpo de Neon, restringindo o uso da sua habilidade. Porém, também é possível que essa restrição de perder a habilidade quando o dono original morrer seja apenas uma regra que limita o uso do livro. Afinal, todos os personagens que de alguma forma usam habilidades roubadas ou emprestadas têm um uso limitado dessas habilidades. E o usuário de NEM que pode usar essas habilidades sem limitações aparentes só recebe a habilidade quando o dono original morre, o que já é uma grande restrição. Para além disso, quando o Croro rouba uma habilidade, não fica nenhum tipo de marca ou sequela aparente em quem foi roubado, além da perca da própria habilidade em si. Quando o Croro usa as habilidades, elas aparentam ser alimentadas pela aura do Croro e não do dono original. Além disso, o Croro nunca falou que o exorcismo de NEM poderia remover as habilidades do seu livro, e quando a habilidade de Neon é citada no capítulo 377, ele nem especula a possibilidade dela estar viva. Então, há duas hipóteses no final das contas. A hipótese A: existe algum tipo de NEM no corpo das pessoas roubadas por Croro que restringe o uso da técnica enquanto ela está no livro de Croro. E se esse NEM existe, é um NEM parasita e pode ser exorcizado. E a hipótese B: quando o Croro rouba uma habilidade, ele apenas remove a habilidade sem deixar nada no corpo do alvo. Sem resquício da sua aura, não tem nada para exorcizar. Eu quero ver qual dessas hipóteses vocês acham mais válida, deixa aí nos comentários. Mas antes de vocês comentarem, eu quero abordar um ponto teórico sobre a morte ou não morte da Neon
Neon Nostrade. Acreditando que o exorcismo de Nen não funciona para devolver uma habilidade roubada por Croro e especulando que a Neon está viva, mas a habilidade sumiu do livro de Croro, o que aconteceu com o Neon? Há algum tempo essa teoria circula no Reddit, então eu decidi sintetizar aqui de uma forma mais organizada, porque lá são apenas comentários aleatórios de um pessoal concordando entre si. Como podemos ver durante o capítulo 361, o Kurapika revelou a sua última corrente, a Stealth Chain. Essa corrente, como o nome já sugere, tem a capacidade de roubar uma habilidade de Nen e armazená-la. O Kurapika pode usar essa habilidade uma vez ou emprestar essa habilidade a alguém. Após o uso único dessa habilidade, a habilidade é devolvida ao dono original. Com essa corrente, o Kurapika supostamente devolveu a habilidade de Neon. E eu sei o que você está pensando. Como o Kurapika roubaria a habilidade da Neon se ela não tem mais habilidade? Tecnicamente, o Kurapika não precisa roubar a habilidade dela novamente. Durante a demonstração do uso da corrente do roubo, o Kurapika explicou que a corrente não rouba apenas a habilidade, mas a aura do alvo. Se ele manter a corrente no corpo do alvo, ele pode colocá-lo em um estado semelhante a Zetsu, sem aura praticamente nenhum em seu corpo. Quando o Kurapika faz essa demonstração, é justamente para ajudar um colega que está com uma besta de Nen parasita em seu corpo, e na ocasião, a quantidade de aura no corpo desse homem era tão ridiculamente baixa que a besta de Nen teve que sair forçosamente. Isso significa que com a corrente, o Kurapika poderia colocar a Neon em um estado de morte por falta de aura, e isso cortaria qualquer conexão que ela teria com o livro do Croro. Se esse estado ao qual ela chegasse fosse de fato morte, mesmo que momentaneamente, isso também poderia cumprir a restrição do livro de Croro, e a habilidade sumiria. Se o Kurapika conseguisse reanimar com o Nen ou de maneiras tradicionais a Neon, ela supostamente conseguiria sua habilidade novamente. Ou seja, a Neon morreria de alguma forma, seja por falta de aura ou uma parada cardíaca momentânea provocada pelo Kurapika, para cortar qualquer tipo de conexão que ela tivesse com o livro de Croro. É claro que isso dependeria da capacidade dedutiva do Kurapika, já que ele não conhece o funcionamento total do segredo do bandido, mas não acho que seria difícil para um gênio como o Kurapika deduzir que como o Croro roubou a habilidade da Neon e manteve ela viva, o estado de saúde dela pode interferir na habilidade que era dela e agora está com Croro. Eu acredito que esse poderia ser um ponto válido a ser analisado por Kurapika. Além disso, segundo o Kurapika, quando ele rouba uma habilidade, ele também rouba um pouco de aura para que essa habilidade seja utilizada corretamente, o que pode indicar que o estado contínuo da aura da Neon pode ser necessário para o funcionamento e permanência da habilidade no livro do Croro, e isso também poderia ser uma dedução que o Kurapika chegaria a fazer, já que a habilidade de roubar dele e a habilidade de roubar do Croro são habilidades de especialização e têm uma raiz parecida, por assim dizer. Eles podem roubar e podem usar com absoluta maestria as habilidades. Com as capacidades que o Kurapika tem, tanto de análise quanto de conhecimento da mecânica das restrições do Nen, ele poderia realizar testes com a Neon para tentar reaver a técnica roubada. E esses testes poderiam ser justamente cortar o contato da Neon com a própria aura de alguma forma. E por mais que para a obra a Neon não tenha um peso relevante atualmente, a habilidade dela poderia mudar a forma de abordar várias situações no decorrer da história. E como ela é uma peça fundamental para a posição do Kurapika na máfia, como no alto escalão da família Nostrade, ela morrer e não ser minimamente citada por ninguém da organização seria no mínimo peculiar, parando para pensar. E por mais que fosse muito interessante essa teoria e a ideia de alguém conseguir se livrar da técnica do Croro, no caso recuperar a habilidade sem precisar morrer, isso tudo é apenas uma teoria. E até o momento o que temos de concreto é que ela está morta, já que, segundo o Croro, a habilidade sumiu do seu livro. Ou será que ele mentiu para não revelar possíveis mortes dos membros da trupe pelas mãos de Hisoka? Ou de fato a habilidade sumiu porque Hisoka matou a Neon, impedindo o Croro ver os seus próximos movimentos? Existem várias possibilidades, mas qual delas é real? Deixa aí nos comentários. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.